Monja, eu escrevi um texto há algum tempo que falava exatamente isso sobre as nossas dores. E o texto começava: as dores são como crianças pequenas. Então, se tem uma mãe em casa fazendo as tarefas dela e uma criança grita "mãe", e a mãe ignora, a criança vai gritar mais alto. E a mãe ignora, a criança vai gritar mais alto. A mãe ignora até o momento que a criança está esberrando, chorando: "Mãe!" Ei!" E aí a mãe, irritada, para o que está fazendo para ir dar atenção. Isso. Significa que se a mãe tivesse olhado aquela criança naquele primeiro momento, talvez tivesse sido muito mais fácil. Tivesse acolhido e colocado no colo. E essa é a relação que eu trago com as nossas dores, né? É o mesmo processo. Reconhecer que é nosso, colocar no colo e dizer: ok, mas eu não preciso disso agora. Você também sou eu, mas agora basta, né? Esse espaço, esse lugar. E a senhora falou um negócio extremamente interessante, que é lutar contra. Algumas tradições religiosas lutam contra a morte. Elas lutam contra para ganhar a vida e ganhar da morte. O budismo tem uma perspectiva bem diferente nesse sentido, né? Não, não se ganha. Não é uma luta contra a morte. É a gente perceber que tudo que nasce, inevitavelmente morre. Tudo que surge, desaparece. Então, não ter muita lamentação, que seria um apego. Quando minha mãezinha estava morrendo, ela já estava com 96 anos, e ela foi parando de comer, de beber, de falar, etc. Né? E nem o soro, mas a pele fica tão fina, né? Que nem o soro era possível. E o médico que cuidava dela era um médico muito interessante. Ele, ele, ele estudava com Paramahansa Yoganandaji, era do Self-Realization Fellowship. Então, um dia ele vira-se para mim e diz assim: você tem apego ao corpo de sua mãe? Olha que frase boa. Você tem apego ao corpo dela? Porque o que tem aqui é o corpo dela. Então, como é que a gente se desapega, né? Se liberta. Claro, E libertando a pessoa que está morrendo. De você claro. estar ali do lado. Minha mãe era católica, né? Eu deitava na cama ao lado dela e rezava Padre Nosso, Ave Maria, e também rezava as minhas coisinhas aqui. Né? Mas a gente acompanhar esse processo, Claro. agradecer essa vida, que nesse momento pode se desligar do corpinho que não funciona mais, que não tem mais condição de existência, né? E não dizer quero Claro. que continue vivo. Não, não precisa continuar. Missão cumprida, agradeço. É Vai em isso. luz, tranquila. A gente fala, vai para a luz infinita. Se torne luz pura. Não precisa dizer, tem que renascer de novo, tem que pagar pecado, não se purifique. Uma das coisas que a gente insiste muito com as pessoas é isso, né? Chama arrependimento. De 15 em 15 dias, é a sugestão de Buda, né? A comunidade monástica e laica se reunia para se arrepender daquilo que possa ter feito errado, que possa ter os deslizes que a gente possa ter, né? Porque o arrependimento é purificação, mas tem que perceber que fez, não é? Acho que até a legislação brasileira não E o diz isso. arrependimento não é culpa, né? Pois É eu percebo que outra. eu falhei. Eu falhei, eu não fiz o que eu devia ter feito, ou fiz demais, exagerei por excesso. Então, você percebe isso. Nossa, o que foi que eu fiz? Eu me arrependo de não ter tido uma adequação para a situação na qual eu estava. E vou me transformar. Vou ficar atento a mim mesma, para não repetir a mesma falta, o mesmo erro. Porque eu Que posso é o fazer grande, outro. que é o grande segredo, É isso né? aí. Outros erros pode ser que eu cometa, mas aquele que eu vi que não deu certo, eu vou estar atenta para não repeti-lo. Às vezes é uma palavra, um gesto, uma atitude, né? Uma maneira de Claro. pensar. Uma das coisas que Buda diz assim: não se eleve e rebaixe os outros. Não se rebaixe e eleve os outros. Nem se iguale, porque não somos iguais. Estamos vivendo momentos diferentes, experiências diferentes. E esse respeito ao outro, que é um aspecto de nós mesmos, mas não é igual. Então, quando, por exemplo, a legislação brasileira fala isso, são todos iguais perante a lei. Que pena, porque não somos iguais. Mas As nossas... ela fala isso.
quando eu dou aula para os meus alunos de constitucional, eu explico que essa igualdade ela é uma igualdade relativa a partir desse ponto de vista. É tratar os desiguais desigualmente. Por que a licença maternidade da mulher é de 4 ou 6 meses e a do homem é de 10 dias? Porque são situações diferentes. Então, é tratar os iguais igualmente, mas desequiparando os desiguais para que essa proporção traga essa igualdade. Então, é nessa perspectiva. Mas o arrependimento, ele está na legislação brasileira e ele é uma forma de diminuir penas, etc. Monja, me vem uma questão. A gente vê que algumas pessoas chegam de frente para a hora da morte de forma muito serena, tranquila, em paz. E algumas pessoas chegam profundamente angustiadas a ponto até de perderem alguma lucidez, né, ali naquele momento. Quais são as habilidades e competências que a senhora acha, acredita que alguém tenha que desenvolver ao longo da vida para fazer essa transição de uma forma leve e feliz? Interessante. Minha irmã é médica, né? E cada vez que alguém fala que tem tanatologia, vamos fazer um estudo da morte, vamos nos preparar para morrer, ela diz assim, não precisa preparar porque é natural. Na hora de morrer, a gente morre. E cada um da sua maneira, como você disse, cada um com o seu karma, com as causas e condições que criou na sua vida. Você sentiu prazer na existência, fez o bem, está com a sua consciência bem tranquilinha, dizer, eu fiz o melhor que eu pude nessa existência, está na hora de ir embora, que legal, o que será que vai acontecer? O que será que é a morte? Será que eu vou atravessar paredes? Será que eu vou ter um corpo etéreo? Será que tudo isso é mentira? Será que eu vou renascer em algum lugar? Será que eu vou ter consciência de um eu? Isso é mais leve do que ter certezas e afirmações. Você vai para o inferno, você vai para o céu, morrer é horrível, é terrível, é um grande sofrimento. Não, tem mortes que são sofridas, porque o corpo sente dor. E tem pessoas que têm pouca resistência à dor. Tem pessoas que são muito apegadas às suas relações humanas, ao dinheiro, à fama, a amor, a sexo. Então, quando acha que está perdendo isso, se desespera. Mas por que o desespero? Porque não há nada fixo, nunca foi seu. As coisas passam por nós e nós passamos por elas. Fama, seguidores, vai todo mundo entrar no túmulo com você ou no crematório? Não vai, gente. Por mais que venham pessoas para o seu enterro, eles vão ficar dizendo assim, tchau, vai você, eu fico aqui, né? Então, não tem nada que a gente possa levar conosco. Então, essa percepção, por isso que essa questão de vida-morte deve ser provocada em todos nós, sempre, desde pequenininho. Quando, antigamente, as crianças iam para os enterros, os velórios eram em casa, né? E era uma outra relação com a vida e a morte. Hoje, não. Se você vai, por exemplo, num hospital, quando minha mãe morreu em casa, quando meu pai morreu, e as enfermeiras disseram, vamos ver se não tem ninguém no corredor. Eu falei, ele não tinha doença contagiosa. Por que ninguém pode ver um corpo morto? O que é de feio num corpo morto, né? E aí o necrotério é num lugar muito feinho nos hospitais. Claro. É escondidinho. Por quê? Você sabe que no Japão, quando você vai fazer um velório, por exemplo, são casas de luxo, como se fossem de grandes espetáculos. Você entra... Nossa, é uma coisa belíssima. Quando você entra num lugar que as salas, são várias salas de velório, tem umas que tem um piano tocando sozinho. A sala do velório que você aluga, depende do dinheiro que você tem, é a sala que você aluga, no céu estão passando nuvenzinhas. É de uma beleza incrível. O corpo é colocado num caixão que ele é retangular, ele não tem nenhuma forma específica, e é de madeira branca. E o corpo está ali dentro, coberto de flores. Tem uma fotografia da pessoa viva, cercada de flores. Tem ofertas de tudo que você possa imaginar. Comida, bebida. Pessoas muito ricas têm flores belíssimas, quase todas iguais. E as familiares vão lá. E os amigos vão lá se despedir. E, geralmente, os amigos mais próximos e parentes que conseguem falar, que não estão muito comovidos, vão falar com o morto, dizendo, puxa,
Lembra aquele dia que nós fomos pescar juntos? Lembra quando a gente estava na faculdade juntos? Eu me lembro de você. Foi tão boa a nossa amizade. Você deixa tantas saudades. Você fez coisas boas. Sabe, há um discurso feito ao morto, que está num altar, como se estivesse num palco, num teatro. E depois é que desce, e então vai colocar a tampa do caixão. E na hora de pôr a tampa do caixão, tem um prego de ouro, que fica bem em cima da cabeça do